pagar taxas de juros de 4%, superiores a 4% para bilhetes de tesouro a 12 meses, é alarmante? É, como é aquilo que também foi dito por Filipe Silva, dos 7,5% a 5 anos ou a 10, como já temos. Não foram essas as taxas, mas no mercado secundário são as taxas que estão neste momento em vigor e são muito próximas daquelas que foram pagas nas últimas emissões que foram feitas. Portanto, estamos acima de todo aquilo que possa ser sustentável a longo prazo. Rodrigo, este corte de rating anunciado ontem ao fim do dia pela Moody's coloca Portugal ainda mais à beira do abismo? Eu não diria que foi anunciado ontem, eu diria que já foi prometido já há muitos... Foi ontem formalizado, ontem já prometido, formalizado. mas ontem formalizado. E daí que os mercados estão, de facto, totalmente de acordo com o Francisco, e o Filipe retratou bem, quer dizer, já estava toda a gente à espera que isto acontecesse, portanto os resultados da emissão de dívida hoje não foram diretamente influenciados, serão provavelmente os próximos. Nós temos, se não me engano, uma nova emissão de dívida grande em abril, no princípio de abril, e portanto aí sim vamos começar a sentir os efeitos de mais esta revisão em baixa da nossa credibilidade perante os mercados. Entretanto, até essa emissão temos o Conselho Europeu do final deste mês. E temos a segunda-feira quente. Ser decisivo, e a próxima segunda-feira que se prevê quentíssima. O início de uma crise política em Portugal. Ou da campanha para as legislativas. Aliás, eu creio que a campanha para as legislativas começou ontem. Só faltou mesmo o ticker na entrevista a dizer legislativas 2011, porque o resto estava lá tudo. O Governo, evidentemente, que responsabilizará a crise política por mais esta escalada na dívida. Portanto, vamos ouvir certamente o Ministro das Finanças hoje dizer que de facto, esta crise política, a responsabilidade da oposição está-nos a levar a pagar cada vez mais caro pelo nosso dinheiro. Vai ser assim durante os próximos dias, a não ser que, de facto, na segunda-feira quente a coisa se resolva. A questão é como é que se vai resolver este impasse. O PEC não vai passar. Nenhum dos partidos pode voltar agora atrás com aquilo que foi firmado. Mas José Sócrates já disse hoje que não vai representar Portugal neste Conselho Europeu sem o PEC aprovado. Nós já tivemos tudo. Portuguesa. Portugal é um país muito... Coloca a bola do lado da oposição? É verdade, Portugal é um país muito atípico. Nós também tivemos um Primeiro-Ministro que entrou em greve. Este será o segundo, não é? Portanto, depois de Pinheiro de Azevedo, este será o segundo Primeiro-Ministro que entra em greve e se recusa a ir trabalhar. Tem poucas razões de queixa, José Sócrates, em bom rigor. E depende, o dia decisivo não será tanto a segunda-feira, mas sim aquilo que se passar dentro do Palácio de Belém, especialmente na reunião com Passos Coelho. Eu, se fosse líder da oposição, ia lá pedir autorização para poder fazer aquilo que fosse necessário para o governo cair. Parece-me, e depois do discurso de tomada de posse, Cavaco Silva não me parece que vai dizer que não. E, portanto, as coisas decidem-se mais na quinta-feira do que propriamente na segunda. Na segunda, depois é a consequência prática. José Sócrates tentará fazer deste PEC uma moção de confiança. Põe uma moção de confiança, não põe uma moção de confiança. Eu diria, pelo comportamento que o Primeiro-Ministro está a ter, que o Primeiro-Ministro vai esperar até ser empurrado. Vamos agora ouvir a opinião de um telespectador, Alcides Dias, que segue a Assembleia Geral, a partir de Odivelas. Alcides, muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre a situação económica e política de Portugal? Caminhamos para uma crise política? Boa tarde, Sra. Jornalista. Boa tarde aos seus convidados. Eu, em 30 segundos, queria perguntar o seguinte. Para já temos um governo e um primeiro-ministro que é bipolar. Isto, como o seu convidado diz, não foge muito deste meu ponto de vista. Depois eu pergunto, este senhor está a tentar fazer alguma coisa pelo país? Eu falo assim porque não tenho nenhuma cor política. Respeito todos os políticos, tenho a minha opinião enquanto cidadão português. A questão que eu pergunto é, ele está a vender dívida pública a um juro altíssimo. Pelos vistos, vamos entrar em eleições. E depois eu pergunto, o próximo governo vai dar continuidade àquelas obras faraónicas, TGVs, aeroporto? Eu pergunto, a quem é que se vai emprestar este dinheiro? A quem é que se vai dar este dinheiro? À banca? Estou muito preocupado. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigada pela sua opinião. Francisco, tentemos dar então resposta a algumas destas inquietações deste telespectador. Começamos logo pelo início das palavras de Alcides Dias, que perguntava se de facto o Primeiro-Ministro estará a fazer tudo por Portugal e reiterou várias vezes, e ontem mesmo à noite, José Sócrates, de que este PEC 4 é fundamental para o país. Partilha desta opinião. De facto, sem este PEC 4, esta meta dos 4,6% do déficit está ameaçada?
quem tem os dados todos para poder dizer isso é o Governo, não é? Nós não temos a informação toda para sabermos exatamente qual é o estado das finanças, o estado real das finanças do país. Agora, por aquilo que nós temos vindo a ver, tudo indica que serão necessárias mais medidas de austeridade para conseguir cumprir as metas a que o país está obrigado perante Bruxelas. E portanto, isso... E, sobretudo, se houver necessidade e se nós recorrermos mesmo à ajuda externa, eu não tenho grandes dúvidas de que, seja este ou seja outro governo, vamos ter que ter mais medidas de austeridade. Ainda sobre este PEC 4, falávamos há pouco que vai a votos na próxima segunda-feira ao Parlamento. É fundamental para Portugal que José Sócrates vá para o próximo Conselho Europeu com a oposição do lado do governo. Bom, o Primeiro-Ministro, aquilo que o Primeiro-Ministro disse é, no fundo, aquilo que qualquer pessoa que estivesse no lugar dele faria, não é? Dizer que se o país não está com ele, então o que é que ele vai lá fazer? Bom, é aquilo que o Rodrigo dizia, de um Primeiro-Ministro que entra em greve, já é o segundo, depois de Pinheiro de Azevedo, mas Pinheiro de Azevedo ainda tinha alguma desculpa, porque tinha estado sequestrado durante um Eles dia estavam armados, eles tinham armas. Pronto, este Primeiro-Ministro não está sequestrado por ninguém e, portanto, não tem esse argumento. Agora, e voltando um bocadinho atrás só à questão que falámos há pouco da austeridade, a questão é saber de que lado é que se vai cortar. Se é mais na despesa ou se é mais ou se vai aumentar mais as receitas. E, portanto, isso também são duas maneiras de encarar o problema em que o Primeiro-Ministro foi bastante também, embora o Governo diga que está a cortar na despesa, há aqui sempre uma necessidade de aumentar a receita e o PSD que diz que os portugueses já não aguentam mais e que é preciso cortar nas despesas do Estado. São duas maneiras de ver a questão. Há margem para cortar mais despesas na máquina do Estado? O PSD diz que não se percebe este aumento de receitas sem cortar significativamente na máquina do Estado. Será que há margem para cortar? Será que estão a ser feitos cortes? Tudo indica que sim, que há margem para fazer mais cortes na máquina do Estado. O próprio PSD tem dado alguns exemplos. Normalmente não são verbas sugestões, muito... Sim. São sugestões, não são verbas muito elevadas, mas parece que ainda há onde cortar e para evitar que sejam novamente os portugueses a ter de pagar esta fatura. Agora, eu não sei se vai ser possível, de facto, nós cumprirmos as metas a que nos obrigamos sem haver novamente nova vaga de austeridade para este ano? Para os portugueses. Para este ano, vamos ver, é a tal história, quem tem esses dados do seu lado é o Governo, e, portanto, nós não sabemos exatamente como é que as coisas José estão. Sócrates não se comprometeu, disse que à partida não será necessário, mas que teremos de aguardar pela execução orçamental ao longo do ano. Exatamente, e o Ministro das Finanças tem apresentado as execuções orçamentais de janeiro e fevereiro e tem dito que as coisas estão a correr muito bem e até fez extrapolações para o final do ano, que até parecia que não seria necessário pedir mais austeridade aos portugueses. Portanto, há aqui algumas coisas que não são muito compreensíveis, ou então o Governo está à espera que as coisas se compliquem ao longo do ano. Rodrigo, há pouco apontavas como sendo decisiva este encontro entre Pedro Passos Coelho e Cavaco Silva amanhã. O que é que estará em cima da mesa? Com certeza toda esta conjuntura desfavorável para Portugal. Será que vão falar em eleições antecipadas? Será inevitável falar nesta questão? Vou já responder, mas eu se calhar começava quase... Eu tenho vontade de ser muito, muito rigoroso para não generalizar e dizer que não há um PEC 4, há dois PECs. Há um PEC que são as medidas de correção do Orçamento de 2011, que vai ser apresentado na Assembleia da República, e depois há um PEC propriamente dito para o ano de 2012 e para o ano de 2013. Devia ser apresentado no final de É aquele que devia ser apresentado no meio daquela apresentação que o Primeiro-Ministro fez, aliás, o anúncio que o Ministro das Finanças faz, é do PEC de 2012 e 2013, e lá pelo meio tinha umas medidas de correção do Orçamento de 2011, que pelo visto estava mal feito. Ou seja, nós temos aqui um problema de grande estranheza, que é o governo português traça um determinado cenário macroeconómico e diz, portanto, o nosso resultado no final do ano será este X de déficit,
E depois temos o mundo inteiro que diz, não, meus amigos, com essas contas vocês não vão ter esse resultado, é impossível. E aquilo que se passou de facto esta semana foi que o Ministro das Finanças vai à televisão dizer, bom, o mundo todo tem razão e nós precisamos de aplicar medidas corretivas do orçamento. Mas Esse é nunca o PEC admitiram 4. essa falha, o Executivo nunca admitiu essa falha. Nunca, nem Aliás, nunca vai diz admitir. mesmo que não violam o acordo feito com o é extraordinário PSD porque para a viabilização do Orçamento do Estado. Mas mexer no IVA dos produtos alimentares ou fazer o congelamento das pensões são medidas corretivas deste Orçamento de Estado de 2011. Não tem nada a ver com 2012, 2013. Portanto, o PEC, há dois PECs. Há o PEC 4, que será as medidas corretivas de 2011, e há o PEC 5 de 2012, 2013. São duas coisas absolutamente diferentes. Isto em bom português. O que é que pode acontecer então na reunião? Muito rapidamente, Rodrigo, estamos mesmo no limite do nosso tempo. Eleições ou não podemos esquecer um cenário que estará bem vivo na cabeça do Presidente da República, que é um governo de iniciativa presidencial, fazendo apelo a um governo de salvação nacional. Não nos podemos esquecer que Cavaco Silva gosta muito de ouvir o General Ramalhianos, que foi exatamente o Presidente que abriu essa possibilidade. É um cenário sempre em cima da mesa. Rodrigo, Francisco, muito obrigada pela vossa participação neste Assembleia Geral, que termina por aqui. Regressa amanhã por volta das 5h30 da tarde, já sabe, pode rever sempre o Assembleia Geral na página do programa no Facebook. E já a seguir não perca toda a atualidade informativa em Grande Jornal às 6 em ponto, com João Oliveira Ferreira e Alexandra Ferreira. Tenha uma boa tarde.